Nós estamos estudando as bem-aventuranças e eu convido você a abrir o seu texto sagrado, a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. As bem-aventuranças estão inseridas no grande Sermão do Monte, em que Jesus faz o seu maior discurso, o seu maior sermão, registrado nos Evangelhos, e nós vamos então mais uma vez pensar uma das suas expressões quando Jesus fala dos misericordiosos. Nós temos estudado as bem-aventuranças durante esse mês, o mês de março, e nós estamos aprendendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Então dê uma olhada comigo, abra aí o seu texto sagrado no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5, e nós leremos o versículo 7, tá bom? Você pode fazer uso aqui do chat, daqui a pouquinho, depois da mensagem, eu falarei dos pedidos e das manifestações aqui de gratidão, tá bom? Já estou vendo alguns aqui, e daqui a pouco a gente faz menção deles, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Repito, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus queremos agradecer por essa manhã e queremos, ó Deus, implorar que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra e por isso, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz na exposição da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós temos falado aqui, temos ensinado que as bem-aventuranças não são elementos naturais do ser humano, que as bem-aventuranças não fazem parte dessas características pessoais do ser humano, mas na realidade as bem-aventuranças têm a ver com a proposta do evangelho dentro do nosso coração. Então não é algo da nossa personalidade, não é algo natural, e de forma natural também nós não conseguimos trazer para dentro de nós essas qualidades que Jesus fala aqui das bem-aventuranças. Na realidade, a gente precisa entender que as bem-aventuranças fazem parte do caráter do cristão, daqueles que foram regenerados, daqueles que passaram pela grande transformação da nova vida, aqueles que desfrutam da companhia de Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que são de fato considerados cristãos, filhos de Deus. Então, não é algo natural, não é algo que você já tem dentro de si. É claro que nós, como criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus, temos os atributos, algumas das características do caráter de Deus impresso em nós. No entanto, isso fica mais evidente, isso fica mais aflorado quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Então, por meio do novo nascimento, da regeneração, nós mostramos ao mundo que nós temos uma proposta, um estilo de vida diferente do mundo. A nossa felicidade está pautada no Evangelho, não está pautada nas coisas dessa vida. E por isso Jesus usa essa expressão makairos, que nós temos estudado, que vai falar dessa felicidade. Felicíssimos, extremamente felizes são aqueles que andam com Deus, e nesse sentido, hoje pela manhã, veremos que os felizes são aqueles que são misericordiosos. À noite nós ouviremos a respeito daqueles que são felizes porque têm os seus corações limpos e limpos para Deus. Mas nessa manhã nós nos ateremos a essa verdade de que nós somos felizes porque nós temos a misericórdia de Deus implantada dentro do nosso coração. É curiosa a forma harmônica que as bem-aventuranças foram apresentadas por Jesus e a forma magistral como elas se completam e como elas fazem todo sentido na sua conjuntura total. Nós já acompanhamos e estudamos que são felizes aqueles que são pobres, humildes de espírito, e os humildes de espírito são aqueles que choram, porque sabem que serão consolados, e também aqueles que são pobres de espírito, que serão consolados e que choram, são aqueles que se tornam mansos,
a partir do Evangelho, e essa mansidão traz essa fome e essa sede das coisas de Deus, e aí nós chegamos nesse texto que nós estamos hoje: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É interessante como essas bem-aventuranças também nos lembram e trazem para nós a proposta de uma vida estabelecida por Jesus, uma vida semelhante a Jesus. E Jesus é a figura máxima para nós na revelação do Evangelho. Então, nós precisamos imitar Jesus, e basicamente aqui nós temos Jesus falando da nossa essência, da essência da nossa vida, dessa pobreza de espírito, desse choro diante do quebrantamento da parte de Deus, dessa mansidão que vem da parte de Deus, dessa limpeza do nosso coração que vem da parte de Deus, dessa fome, dessa sede pela presença de Deus, e hoje pela manhã por essa misericórdia. Então, há um progresso nítido nas bem-aventuranças, e agora nós chegamos nessa parte que nos interessa nessa manhã, que fala a respeito da misericórdia de Deus. As bem-aventuranças são profundas e promovem reflexões de ordem pessoal e também espiritual. As bem-aventuranças são, eu até anotei essa expressão aqui que eu achei muito interessante, são perscrutadoras, ou seja, vão a fundo e mostram como nós deveríamos ser, e nesse caso, como nós deveríamos ser misericordiosos para com as pessoas que nos cercam, assim como Deus é misericordioso. Então, essa ação nossa de felicidade, a felicidade de exercer a misericórdia, deveria ser muito natural a todos os filhos e filhas de Deus, ao passo em que nós estamos revelando, na realidade, o caráter de Deus, o atributo de que Deus é misericordioso, como veremos daqui a pouco. Então, aqui Jesus está delineando e mostrando para nós como deve ser o caráter do cristão, como o cristão deve se portar em meio à sociedade e como o cristão deve mostrar o seu testemunho diante das pessoas que o cercam. Então, as pessoas deveriam olhar para nós e reconhecer e ver em nós que nós somos pessoas misericordiosas, que nós temos uma ação de misericórdia diante das demais pessoas que estão ao nosso redor. Então, mostrando assim que Deus está acima de todas as coisas na nossa lista de prioridade. Nós queremos agradar a Deus, queremos servir a Deus, queremos amar o Senhor e queremos ser semelhante a Jesus. Então, da mesma forma que Jesus foi misericordioso, nós também somos chamados a exercer a misericórdia. É interessante que muitas pessoas pensam que misericórdia é sinônimo de graça, e basicamente não é isso. Em alguns contextos, até a Bíblia fala da misericórdia atrelada à graça de Deus. Mas graça é uma coisa e misericórdia é outra. Misericórdia e graça revelam, sim, o amor de Deus. Ambas expressões falam desse amor eterno de Deus manifestado na nossa direção. Por exemplo, o Antigo Testamento vai dizer que com amor eterno Deus nos amou. Com amor eterno Ele nos atraiu. Com amor eterno. E essa expressão amor, em alguns momentos no Antigo Testamento, era usado para misericórdia, em alguns momentos era usado para graça de Deus. Mas é interessante a distinção que o Novo Testamento faz, mostrando para nós que a graça é esse amor de Deus que nos salva do pecado. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é dom de Deus, é favor de Deus. Nós não merecemos, então a graça tem a ver com esse favor imerecido. Já a misericórdia tem a ver com as consequências, com as mazelas que o pecado acomete o coração do ser humano. Então, Deus olha para nós com um olhar misericordioso. Então, Deus vê a nossa situação de sofrimento por conta do pecado. Então, a misericórdia é a compaixão de Deus ao contemplar a nossa miséria, ao contemplar o nosso sofrimento oriundo de uma vida de pecado. É interessante que, se a gente for dividir essa expressão, ela é interessante, porque misericórdia é uma junção de duas expressões. Acompanhe comigo. Misericórdia. Então, aqui fala da miséria, a primeira parte é miséria, e a segunda parte fala córdia, que na realidade no grego é cardia, da onde vem a expressão cardiologista. Então, quando você está com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Então,
que é o sentido quase que literal da expressão misericórdia? É aquele que passa a miséria do outro dentro do seu coração. Então, Deus, ao contemplar a nossa vida e a nossa existência por conta do pecado, ele viu a nossa miséria, ele viu como é miserável a nossa existência sem a presença dele, completamente afastados dele, e assim ele age em nosso favor. Então, a misericórdia de Deus é quando Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então, por exemplo, o que é misericórdia? É Deus saber que nós merecemos o inferno, mas Deus oferecer para nós a sua graça. Então, repare que graça é uma coisa e misericórdia é outra coisa. São expressões que andam juntas, porque ambas são oferecidas ao pecador. Nós somos completamente regenerados pela graça de Deus e nós somos abençoados porque a cada amanhecer Deus renova a sua misericórdia sobre nós. É interessante como o apóstolo Paulo, por exemplo, na abertura das suas cartas, vai dizer para nós da graça e da misericórdia de Deus. Ele fala nas cartas pastorais, graça e paz e misericórdia da parte de Deus. Mas nas cartas gerais, o apóstolo Paulo fala assim, que a graça e a paz de Deus seja com todos os irmãos. Então, mostrando que graça e paz é a saudação cristã, mas em alguns momentos também nós temos a saudação cristã dizendo assim, graça e paz e misericórdia da parte de Deus. Então, misericordioso, literalmente, é aquele que exerce a misericórdia ou aquele que tem compaixão pela tragédia do pecado. Uma pessoa misericordiosa é aquela que é movida pela compaixão, que tenta aliviar o sofrimento das pessoas como fruto do pecado. Então, nós sabemos que as pessoas sofrem, as pessoas estão vivendo tragédias pessoais, vivem as suas mazelas pessoais por conta do pecado, e aí a pessoa misericordiosa é aquela que tenta minorar, é aquela que tenta minimizar as consequências do pecado, mostrando a essas pessoas que estão sofrendo debaixo do pecado o amor de Deus e revelando a essas pessoas a graça que está revelada no Evangelho. Então, a pessoa misericordiosa é aquela pessoa que tenta cuidar das pessoas. Então, a misericórdia é essa simpatia interior acompanhada de ações práticas em relação aos sofrimentos alheios. Então, a misericórdia tem a ver com essa simpatia, com essa nossa sensibilidade, eu diria, de contemplar a miséria das pessoas, contemplar as dificuldades das pessoas, o sofrimento das pessoas e assim ter ações práticas. Então, o que Jesus também está nos ensinando é que a misericórdia não é somente uma constatação, que a misericórdia não é somente a gente fazer um diagnóstico do sofrimento alheio e não ter nenhuma ação e nenhuma relação com esse sofrimento. Não. A pessoa misericordiosa é aquela que faz a leitura, é aquela pessoa que olha o sofrimento daquela pessoa, que se compadece daquela pessoa, ela fica com o seu interior completamente sensibilizado, ela se sente comovida na direção daquela pessoa e ela tem então um projeto, uma ação para minorar, para mitigar o sofrimento daquela pessoa. Então, ela vai na direção daquela pessoa. Não é somente um conceito, é isso que eu estou querendo dizer. Para Jesus, a misericórdia não é um conceito. A misericórdia é uma simpatia interior, é essa visão que a gente tem de compaixão, e aí nós nos movemos na direção daquela pessoa que está sofrendo. Por exemplo, nesse momento tão difícil e caótico que vivemos em nosso país, recebemos pedidos e recebemos notícias de pessoas que estão internadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão aguardando um leito hospitalar. E nós não podemos somente ouvir esse sofrimento das pessoas, mas precisamos ter ações diretas e concretas. Por exemplo, nós estamos em oração o tempo todo e nós precisamos ficar em oração. Isso vai revelar a nossa misericórdia, isso vai revelar a nossa compaixão. Por exemplo, nós da Igreja Batista Nova Canaã, desde o início da pandemia, ouvimos e ficamos sabendo de pessoas que estavam extremamente paupérrimas no sentido de alimentação, estavam sofrendo por falta de alimentação adequada, não tinham o mínimo, nem o básico para a sua sobrevivência. Logo, nós da Igreja Batista Nova Canaã, movidos por essa misericórdia, querendo
ajudar essas pessoas, fizemos então a campanha e graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Então é essa ação misericordiosa, essa ação que vê a pessoa na sua miséria e que estende a mão e que vai na direção dessa pessoa. É como você contemplar, por exemplo, uma pessoa que infelizmente está aprisionada à dependência química, aos vícios de uma forma geral, e aí você tem compaixão, você se coloca no lugar daquela pessoa, você se sente miserável, como aquela pessoa se sente miserável, mas você também propõe uma saída, uma alternativa. Então é muito comum a gente, na nossa igreja, contemplar pessoas que têm dificuldades e aí nós estendemos a mão, oferecemos um tratamento, oferecemos algum tipo de assistência. Então, misericórdia não é um conceito, é um conceito, sim, que nos leva a uma ação prática. Então, a misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão de Deus nos afeta e revela o amor de Deus a nós. Misericórdia é a compaixão ativa que busca minorar o sofrimento alheio. Deus viu a nossa situação deplorável por conta do pecado, a nossa vida sem nenhum sentido existencial, a nossa separação dele, o sofrimento que o pecado trouxe à nossa existência, tudo aquilo que a nossa vida foi afetada por conta do pecado. Então Deus viu. E é muito interessante que o livro de Êxodo, por exemplo, Deus se revela a Moisés e fala que ele viu e ouviu as orações do povo que estava sofrendo debaixo do chicote e debaixo da opressão de Faraó. Então Deus está atento ao nosso sofrimento, Deus contempla a nossa miséria e Deus vê o nosso estado deplorável de viver ou de querer viver sem a presença dele. E assim Deus se manifesta a nós de uma maneira misericordiosa e o Espírito Santo nos leva a reconhecer o nosso pecado e assim nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é a expressão da misericórdia do nosso Deus. Deus é o nosso maior exemplo no exercício da misericórdia. Isso aqui é muito interessante nós nos atemos a um momento. Por exemplo, o Salmo 103 vai dizer para nós que o Senhor é misericordioso e compassivo, que o Senhor é longânimo e assaz benigno. Está lá no Salmo 103, versículo 8. Essa definição é fantástica. O Senhor é misericordioso. Então, da mesma maneira como nós gostamos de falar, olha, Deus é amor. E é claro, é evidente que ele é amor, mas Deus também é misericordioso. Então, todas as ações de Deus são pautadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia. E assim, dessa forma, Deus deseja manifestar a nós a sua misericórdia. No Salmo 136, por exemplo, nós temos um refrão que se repete por 26 vezes, eu fui contando, por 26 vezes aparece essa expressão assim, ó, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmista vai relatando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor sustenta a nossa vida e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós poderíamos fazer um exercício da nossa própria vida e da nossa própria caminhada. Por exemplo, nós estamos aqui ao vivo, com muitas pessoas nos acompanhando, por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós estamos hoje fazendo essa transmissão e você está aí nos acompanhando, cultuando a Deus, aprendendo mais da palavra do Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós temos alimentos em nossas despensas, e por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós temos condições de ajudar outras pessoas, por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós temos família, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós estamos respirando nesse momento, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós temos saúde nesse exato momento, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então veja que o Antigo Testamento exalta essa bondade de Deus, essa ação misericordiosa do Senhor na nossa direção. E eu gostaria que você frisasse, que você guardasse essa expressão, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sempre que você se deparar diante de alguma coisa que você pensa e reconhece como uma ação de Deus, que você possa falar essa expressão, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aqui eu quero fazer um registro, inclusive, da nossa gratidão. Há 2 anos atrás, nesse exato momento, nesse exato dia, por exemplo,
nesses dias, um pouco antes e um pouco depois, nós estávamos procurando e ajustando a casa aqui na cidade de Sorocaba. Nós já estávamos com tudo empacotado na cidade de Bauru, de transferência para Sorocaba, e aí nós falamos assim: depois de 2 anos nós podemos falar, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Viemos para Nova Canaã com o desejo de ajudar a igreja e de ser úteis à igreja. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Temos caminhado aqui, estamos felizes trabalhando nessa igreja. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Recebemos o carinho dos irmãos. E por que recebemos o carinho dos irmãos? Porque é uma ação misericordiosa da parte de Deus, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Temos sonhos, projetos pessoais e também para a nossa igreja. E por que temos? Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Temos sustento, temos Deus ouvindo as nossas orações. E por que agradecemos? Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Por exemplo, Paulo vai dizer para nós, no Novo Testamento, no livro de Efésios, que a salvação vem na decorrência da riqueza da misericórdia de Deus, quando ele fala: por causa do seu grande amor é que ele nos salvou. Então, Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vai mostrar para nós que Deus é rico em misericórdia. Então, essa riqueza de misericórdia vai afetando a nossa vida. Então, Deus tem prazer em manifestar a nós a sua compaixão, a sua graça, e assim as nossas vidas são completamente salvas, redimidas e regeneradas pelo favor e pela graça de Deus. Foi o seu amor por nós, a sua riqueza de graça, a sua riqueza de misericórdia que nos levou a aceitar a mensagem do Evangelho. Então veja que a misericórdia é essa ação de compaixão de Deus, mas uma ação que nos leva a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Vale lembrar que Deus manifestou a sua riqueza e misericórdia na nossa direção quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui nós podemos então aprender que mesmo mergulhados no pecado, Deus olha para nós com compaixão e deseja nos retirar, nos remover dessa condição de pecado e nos fazer assentar no reino do seu Filho. O Tiago vai dizer para nós que o Senhor é cheio de terna misericórdia. Eu achei interessante essa expressão de Tiago, irmão de Jesus, quando ele coloca a misericórdia com essa outra expressão, terna misericórdia. Então o nosso Senhor, ele tem essa misericórdia recheada de afeto. Ele nos ama e por isso ele revela a nós a sua misericórdia. Mas também a Bíblia vai dizer para nós que nós devemos ser pessoas misericordiosas. Então eu já estou estabelecendo, já falei que Deus é o exemplo da nossa misericórdia, e agora nós teremos que assumir a nossa responsabilidade. Por exemplo, o livro de Miqueias, no capítulo 6, vai dizer para nós assim: Ele, Deus, te declarou, ó homem, ó mulher, o que é bom e o que o Senhor pede da nossa vida. Ele pede que nós, em primeiro lugar, pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos em humildade para com o nosso Deus. Então, em segundo lugar, na expressão de Miqueias, Deus declarou o que é bom e o que ele deseja para nós, que nós amemos a misericórdia. Então, Deus nos chama a amar a misericórdia, a viver uma vida misericordiosa. E por isso Jesus vai dizer para nós que os felizes, as pessoas extremamente felizes, são aquelas que exercem esse ministério da misericórdia. Então, misericordioso para Jesus descreve a pessoa que perdoa, por exemplo, o seu malfeitor, aquele que pratica o mal contra aquela pessoa. Então, se de um lado nós temos a misericórdia como um desejo de mitigar, de minimizar o sofrimento alheio, a misericórdia também tem uma relação com o perdão, que eu vou falar agora. Então, o misericordioso vê a miséria e a tragédia do malfeitor e assim ele perdoa o mal que foi feito na sua direção. O misericordioso tem a disposição de oferecer o perdão àquelas pessoas que ofenderam, que o machucaram. É interessante que essa qualidade da misericórdia é tão fundamental aos olhos de Deus que se um cristão não é capaz de perdoar o seu irmão, de perdoar a pessoa que o ofendeu, ele também está aquém de receber o perdão de Deus, pois Deus mesmo usará o mesmo rigor se ele mostrar uma postura de
não perdoar. Então, o incompassivo, ele também receberá uma ação assim. E eu creio que você não deseja isso para a sua vida. A misericórdia deveria orientar as nossas escolhas, as nossas posturas, os nossos valores, e a misericórdia, ou ser misericordioso, deveria ser um estilo de vida para nós cristãos, porque Deus é misericordioso e todas as manhãs nós recebemos as suas misericórdias. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas. Então nós também deveríamos renovar a nossa ação misericordiosa para com as outras pessoas. Nós, como filhos de Deus, como criaturas criados à imagem e semelhança de Deus, nós, como cristãos, deveríamos exercer a misericórdia na nossa relação para com o outro. Então, o misericordioso é aquele que tem a disposição para perdoar. O tema do perdão está no contexto geral do Sermão do Monte. Na realidade, Jesus falou do perdão por diversas vezes e usando vários exemplos aqui no Sermão do Monte. Por exemplo, nós precisamos amar e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. E como é difícil isso? Como é difícil orar por uma pessoa que nos persegue. Como é difícil amar uma pessoa que está nos perseguindo, que está nos caluniando, que está falando mal da nossa vida. Mas se você é uma pessoa misericordiosa, se você deseja desfrutar dessa alegria, dessa felicidade intensa que o Evangelho promete para nós, você e eu somos chamados a amar e orar aquelas pessoas que nos perseguem. Nós somos chamados, inclusive, a oferecer a outra face. Se alguém machucar, melhor dizendo, a nossa face, nós precisamos oferecer a outra face, em atitude perdoadora. Após ser ferido, você e eu devemos oferecer a outra face, mostrando assim que nós somos pessoas misericordiosas. Se nós oferecemos a nossa capa, a nossa roupa, nós também podemos ceder a túnica. E é interessante que Jesus fala da capa e da túnica. A túnica era a roupa primeira, como se fosse essa camisa que eu estou usando, e a capa seria o blazer, um exemplo. Então Jesus fala assim, olha, se você cedeu a túnica, se você cedeu a camisa, e se a pessoa precisar, você cede também o terno, o blazer. Então olha que Jesus está falando, haja com misericórdia. É interessante que ele fala mais assim, se alguém, por exemplo, te obrigar a andar 1 milha, não fique bravo ou chateado, vai com ele 2 milhas. Então essas orientações de Jesus são aceitas e colocadas em prática no cotidiano pelos misericordiosos, aqueles que desejam receber misericórdia da parte de Deus. Então, se você deseja receber a misericórdia, você precisa ser misericordioso, porque os misericordiosos é que alcançarão a misericórdia. É interessante que todos esses valores são acatados e são aceitos pelos cristãos. Já o mundo acha tudo isso uma loucura. Por exemplo, as pessoas falam assim, mas como assim eu vou ter que doar uma roupa e vou ter que doar o kit completo da roupa? Como assim eu vou ter que andar 2 milhas com uma pessoa que eu não gosto e não desejo a sua companhia? Como assim eu vou ter que oferecer a outra face, sendo que no primeiro tapa eu já fiquei completamente ofendido? Mas a pessoa misericordiosa vai oferecer a segunda face, vai andar 2 milhas, vai amar e orar pelas pessoas que perseguem, vai demonstrar essa ação misericordiosa, porque Deus age dessa forma para conosco. Nós ferimos o caráter de Deus, nós abandonamos a Deus, nós deixamos um padrão de santidade, de relacionamento para com o Senhor, mas mesmo assim Ele nos acolhe, Ele nos aceita, Ele age em nossa direção. Deus é misericordioso. Então o cristão deve perdoar os outros porque Cristo já o perdoou. E Paulo fala desse tema por 2 vezes, por exemplo, em Efésios. Perdoando-vos uns aos outros, amados irmãos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você reconhece que você foi perdoado em Cristo Jesus, você precisa perdoar os seus irmãos. Em Colossenses ele fala assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Se você já sentiu o perdão de Deus, libere perdão. Estudando esse texto, eu me deparei com a expressão do Carson, quando ele diz assim, o cristão perdoa porque foi perdoado. E ele perdoa porque ele precisa do perdão. Então, o Cristo
já nos perdoou na cruz, é verdade, mas nós precisamos pedir perdão como um ato pedagógico de lembrarmos as nossas faltas e lembrarmos que nós somos pecadores e que Deus agiu com a sua misericórdia, com a sua graça na nossa direção. Precisamos lembrar isso. Sempre digo que nós precisamos pedir perdão ao Senhor para reconhecer a manifestação da sua graça e da sua misericórdia na nossa vida. Quanto mais eu e você nos sentimos pecadores, nos vemos como pecadores, muito mais gratos seremos diante de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós, da misericórdia que Deus tem dado à nossa vida, da graça que Ele tem cedido a nós. É muito interessante também que essas bem-aventuranças, e principalmente essa bem-aventurança, nos coloca numa situação complicada, pois essa bem-aventurança nos leva a perguntas difíceis. Eu até anotei algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu sou misericordioso ou sou arrogante com os menos afortunados? Qual é a minha relação com as pessoas que estão em miséria, em vulnerabilidade social? Eu tenho uma postura de misericórdia ou eu me porto de uma maneira arrogante? Eu sou bondoso e generoso ou eu sou grosseiro e rude quando eu lido com alguém que está sofrendo ou quando eu lido com alguém que está numa situação de marginalização? Qual é a minha atitude? Eu tenho misericórdia, eu mostro misericórdia ou me mostro grosseiro e rude? Quando alguém compartilha um pedido de oração com você, qual é a sua reação? Como você acolhe aquele pedido? De maneira grosseira, rude, ou você mostra misericórdia? Você fala assim: olha, eu vou orar, e depois você se preocupa, depois você manda uma mensagem, depois você quer saber como a pessoa está, ou você simplesmente fala assim: ok, estarei orando, e nem ora às vezes. Então isso coloca diante de nós uma grande reflexão. Eu sou solícito ou disponível, ou eu sou insensível com os indefesos, os desvalidos, com as pessoas que não têm recursos. Amados irmãos, eu sofri muito essa semana, porque muitas e muitas pessoas entraram em contato. Eu não sei como, mas as nossas ajudas têm chegado em várias pessoas e várias famílias têm falado para outras famílias e muita gente pedindo auxílio, muita gente pedindo alimento, muita gente pedindo medicamento, roupas. E qual é a nossa postura diante de tudo isso? Será que nós mostramos que nós estamos disponíveis, mesmo não tendo como ajudar todas as pessoas? E esse foi um dos sofrimentos meu nessa semana, de não poder atender todos os pedidos. Mas mesmo não podendo atender todos os pedidos, eu tentei mostrar sensibilidade, disponibilidade. Falei, ó, nós já entregamos as cestas, nós já entregamos os kits desse mês, mas nós vamos colocar o seu nome em oração, nós vamos tentar ajudar você no mês que vem. A última pergunta que eu fiz a mim mesmo e faço a você: eu sou compassivo ou sou impaciente com aquelas pessoas que estão sofrendo? Interessante, amados irmãos, como Jesus conversando com Pedro, por exemplo, ele fala do perdão, e aí o Pedro faz uma proposta. Ele fala assim: então, Jesus, eu tenho que perdoar aquele sujeito mala, aquele meu irmão complicado, no número de 7. Então, é 7 vezes. Lembrando que a expressão e a experiência judaica falava que uma pessoa deveria perdoar 7 vezes. E aí vem Jesus e agrava um pouco a situação, ele fala assim: não, Pedro, não é somente 7 vezes, é 70 vezes 7. 70 vezes 7, ou seja, como assim? Nós precisamos liberar perdão o tempo todo, o dia todo, eu diria, durante toda a nossa existência. Jesus contou uma parábola muito interessante do credor incompassivo, que ele recebe a absolvição da sua dívida para com o seu rei, com o seu senhor, que era uma dívida impagável, mas quando ele está diante da pessoa que está devendo a ele, ele exige pagamento. E a parábola que Jesus conta lá em Mateus capítulo 18 fala que ele levou até a prisão aquela pessoa que estava sofrendo, porque não conseguia pagar a sua dívida. Mas quando ele foi perdoado, ele gostou. Quando chegou a hora dele perdoar, ele não gostou.
E nós somos assim. Gostamos de receber o perdão de Deus, gostamos de receber a misericórdia de Deus, mas não gostamos de ser misericordiosos. O grande exemplo e a grande ilustração que Jesus nos dá da misericórdia é naquela ocasião quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, daquele homem que viu o outro sendo assaltado, mas que, movido por íntima compaixão, correu na direção daquele homem, curou e colocou óleo, colocou azeite, colocou vinho no ferimento daquele homem, pegou aquele homem, colocou no seu animal, pegou aquele homem e levou até uma hospedaria, pagou as despesas daquele homem, ou seja, isso é misericordioso. Isso é uma ação misericordiosa. Ele, de fato, mostrou o que é misericórdia. Misericórdia não é somente olhar, mas é caminhar na direção daquela pessoa. A misericórdia brota em nós porque nós recebemos toda manhã, como eu já disse, a misericórdia de Deus. E nós que levamos o nome de Deus precisamos agir com misericórdia. É muito interessante como nós precisamos aprender com Jesus. Nós temos que imitar Jesus em tudo e ter uma visão, assim como Jesus, marcada pela misericórdia. Jesus mostrou a misericórdia, a compaixão aos pobres, aos desafortunados, aos miseráveis, aos excluídos da sua época. Jesus tinha compaixão das multidões que o seguiam. É interessante que um ato de misericórdia de Jesus foi quando ele multiplicou os pães. E ele viu então aquela grande multidão, ele viu que aquela grande multidão não tinha como se alimentar, e ele, movido pela sua compaixão, multiplicou os pães. Em outra ocasião, por exemplo, diz o texto em Mateus que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus sente compaixão da multidão e age na direção dessa multidão. Ele via que essas pessoas estavam desprovidas de sustento e também não tinha nenhuma proteção. E por isso ele fala: olha, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor, e Jesus age nessa direção, ele socorre essas pessoas. Então, amados irmãos, caminhando para o final, nós precisamos fazer o exercício de nos colocarmos no lugar das pessoas que estão sofrendo e tentar entender o que passa de fato nessas vidas. Precisamos, amados irmãos, olhar os sofrimentos alheios e olhar com compaixão, com misericórdia. Precisamos colocar a lente de Jesus, a lente da compaixão. E o olhar da compaixão e da misericórdia visa minimizar ou mitigar o sofrimento alheio. A felicidade dos cidadãos do reino dos céus é a sua consciência limpa. É dormir tranquilos, porque sabem que exerceram a misericórdia, sabem que manifestaram perdão, sabem que manifestaram a compaixão no sentido de cuidar das pessoas. O galardão, o presente, a recompensa dos misericordiosos é desfrutar de uma alegria indizível dada por Deus e desfrutar também da alegria de ter a certeza e a convicção de que Deus agirá com misericórdia na nossa direção. O texto diz para nós que os misericordiosos alcançarão misericórdia. É a promessa de Jesus de que, ao agirmos com misericórdia com o nosso semelhante, receberemos a misericórdia da parte de Deus. Que incrível isso! A felicidade do cristão está no ato e no fato de ser misericordioso, sabendo que ele mesmo receberá misericórdia. Porque, na realidade, a sua misericórdia já é um ato da misericórdia de Deus. Somos incentivados aqui por Jesus a agirmos com misericórdia, a fim de recebermos também misericórdia da parte de Deus. Os misericordiosos receberão misericórdia, receberão e alcançarão misericórdia. Por fim, os capelães e os conselheiros nos hospitais com os pacientes terminais relatam um desejo das pessoas de se sentir perdoadas e de liberar perdão antes de partir. E eu fiquei pensando nessa realidade, nessa informação que recebi. E é muito triste saber que pessoas andam pela vida e têm longas jornadas na nossa existência e não liberam perdão, não ajudam ninguém, não têm uma ação misericordiosa. Então, se alguém te feriu, perdoa.
Se você precisa liberar perdão, libere. E haja com misericórdia. Tente cuidar de alguém. Tente ser uma pessoa bondosa. Olhe as pessoas através da lente da misericórdia e veja como as pessoas estão sofrendo. Passe o sofrimento das pessoas pelo seu coração. Se coloque no lugar das pessoas, como, por exemplo, nesse tempo estão sofrendo. Os maravilhosamente felizes são os misericordiosos, pois agem com misericórdia, porque sabem como é bom receber a misericórdia de Deus. Os valores do reino dos céus são distintos desse mundo. E encerro. A alegria do salvo é ser misericordioso, porque ele sabe que vai receber da misericórdia de Deus. E uma das certezas é que nós estaremos na eternidade, na Nova Jerusalém, por conta da misericórdia de Deus. Nós teremos corpos glorificados, porque Deus é misericordioso. Nós temos a certeza da salvação, porque Deus é misericordioso. E Deus espera de nós que nós encontremos a felicidade ao exercer a misericórdia, sabendo que Ele é fiel e Ele vai nos dar da sua misericórdia, hoje e para sempre. Deus abençoe seu coração.